pronto, Jacó, com você agora. Obrigada, Jorge. E aí você tem a noite toda para ficar com a gente, viu? Pronto, a noite é sua. Obrigado, boa noite, obrigado, Jorge, pela melodia. Obrigado, Pedro, obrigado a todo mundo aí que me convidou, me recebeu, que está me recebendo. Que tenhamos uma boa surpresa. E sabe por que a surpresa? Porque vocês me pediram um tema, magnetismo e fé. E magnetismo e fé a gente não precisa ir muito longe. Basta pegar só o Evangelho no capítulo 19 e ali está tudo resolvido. Bem esmiuçado para a gente, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos do texto do capítulo 19 para a gente conversar. Porque, antes de entrar no tema propriamente dito, não sei como é que vocês aí têm acompanhado, mas o meio espírita, que a essas alturas eu acredito que ele já deveria ter, pelo menos, parado para refletir um pouco sobre o magnetismo, a gente vê ainda uma colocação ainda meio generalizada de que não precisa disso, não precisa daquilo, e parece que não precisa de nada. E eu fico espantado pelo seguinte, porque se a gente não precisasse de nada, então por que é que a gente pede? Depois, e por que é que a gente pede e não resolve no meio do pedido? E aí, normalmente, as explicações são explicações desagradáveis. Eu não sei se vocês concordam comigo. Por que é que você não fica curado? Porque você não tem merecimento. Por que é que os espíritos bons não te ajudam? Porque você tem uma fé fraca. Por que é que você tem uma doença que tantas pessoas se curaram, mas você não se cura? É porque você tem débitos de outras vidas. Vejam que todas as respostas que nos dão são respostas condenatórias. De alguma forma, elas nos condenam em algum momento. E em vez da gente ter uma postura, já que doutrina espírita ela aborda 3 aspectos, o aspecto moral, o aspecto filosófico e o aspecto científico, a gente deveria, fosse por filosofia ou fosse por querer entender alguns aspectos científicos, a gente deveria simplesmente se permitir os questionamentos. E por que isso é tão importante? Porque o Livro dos Espíritos, ele vai do começo ao fim fazendo perguntas. E se Allan Kardec não tem feito perguntas, talvez a gente não tivesse doutrina espírita, pelo menos não pelas mãos dele. Por quê? Porque parece que a gente fica tolhido de perguntar alguma coisa. Então as pessoas começam a tirar partido. Bom, eu prefiro não ter esse tal desse magnetismo. Como que se fosse uma coisa de opção. Você entra na vida e, por incrível que pareça, a vida não te perguntou se você queria ou não magnetismo. Você, na hora que entrou para a vida, a partir dali você já é um ser magnético. Então, independe de você querer, independe de você gostar, independe de qualquer coisa. E em termos de doutrina, seja filosófica, seja no aspecto científico, ou na estrutura moral do espiritismo, como é que você quer suprimir a melhor ferramenta que existe para você fazer o bem? Ah, mas tem outras, a gente pode fazer a evangelização infantil, maravilhoso. A gente pode atender os espíritos nas reuniões mediúnicas, ótimo, especial. A gente pode sim, mas e quando alguém chega com dor? Alguém chega com uma enfermidade, uma patologia difícil que a medicina já desenganou e que o Estado, mesmo que seja assim, eu estou com um câncer totalmente avançado, não tem mais como regredir, eu queria pelo menos não sentir tantas dores. Aí chega alguém para a gente e diz assim, tenha paciência, meu irmão, essas são as dores da sua regeneração. Ah, mas que conversa, isso é muito bonito para quem está dizendo, mas para quem está sofrendo, isto é muito ruim, é muito desgastante. Então a doutrina espírita, quando Allan Kardec fez a fusão, porque foi isso que ele fez, a fusão do magnetismo com o espiritismo, ele deixou tudo isso em nossas mãos.
E não seria nada justo a gente simplesmente dar de ombros, ou seja, deixa isso para lá. É uma liberdade que cada um de nós temos. Você não quer estudar o assunto? Você tem total liberdade. Você não quer usar o magnetismo? É liberdade sua. Tudo isso é compreensível. O que não é compreensível é a gente criar a divisão. Bom, isso não, na minha casa espírita não, na minha cabeça não entra, mas não entra porque você já estudou, disse, não tenho paciência para isso. Ou seja, então não é que não entre, você que está fechando a porta, o que é totalmente diferente. Então, quando esse assunto, magnetismo e fé, cai para a gente conversar, até para que o próprio movimento espírita se sinta, pelo menos, convidados a se sentar para perceber de que a gravidade do assunto, nada melhor do que pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, ou seja, não precisa fazer um estudo profundo, rebuscado, lógico, a gente poderia ter pego aqui apoio em várias obras, mas vamos começar com o Evangelho. Lá no capítulo 19, vai ser tudo só no capítulo 19. Se alguém, inclusive, quiser pegar o Evangelho para ir acompanhando alguns trechos que eu vou ler, fique à vontade para a gente ver como esses textos, como eles são claros. E o melhor disto é porque estão no livro que é mais lido de todos os livros espíritas. De todos os livros espíritas que existem, o que é mais lido é o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, ninguém pode alegar desconhecimento, ou não é porque eu não gosto desse aspecto técnico, isso aí é muito complexo. Não, está no Evangelho. E está no Evangelho falando sobre fé. Então vamos lá. No item 3, vou repetir, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 3. Ele fala lá na frente, noutra acepção, entende-se como fé. Olha que definição que ele tem. Neste capítulo ele dá duas definições de fé e as duas são praticamente a mesma. A primeira é aqui. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. O que é que esta colocação ela tem de notável? Ela tira o aspecto igreja. Ela tira o aspecto de religiosidade barata e coloca a fé numa dimensão que é proporcional ao que eu sei, ao que eu entendo, como uma pessoa que não tem nenhum entendimento, é proporcional para ela também. Então, não, ela iguala todo mundo. Então, ele aqui não está falando da fé-crença, uma crença religiosa. A fé. Então, ele discute, né? Essa fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar a que se executem grandes coisas. O que isso chama muito a atenção? A mim, pelo menos. Porque era de se esperar, quando a gente vai ler um capítulo chamado A Fé que Transporta Montanhas, é de se esperar que aqui Allan Kardec fosse fazer um convite às orações, às louvações aos santos, aos espíritos superiores, a Deus. Ele traduz tudo de uma forma muito própria para o ser humano. Então a fé é essa disposição que a gente tem e que faz com que a gente veja com lucidez o caminho por onde a gente anda. E esse caminho com lucidez, ele subentende de que você não tem medo mais de ir por ele. E por que você não tem medo? Porque está claro. Então é óbvio. Isso tudo, se você tem essa fé, com ela você pode executar grandes coisas. E um outro ponto aí, grandes coisas espirituais, grandes coisas materiais, grandes coisas. Ficou em aberto. E a gente não se dá conta disso. Sabe por que eu digo que a gente não se dá conta? Porque a gente traz quase que como uma crença interna
uma crença, eu posso até dizer assim, uma crença atávica, de que a fé ela tem que estar direcionada a aspectos espirituais. Então eu não posso pensar que eu tenho fé de que vou conseguir um emprego e este emprego eu vou me dar muito bem nele, vou trabalhar, mas vou me dar bem porque eu gosto disto. Isso não é fé. A gente já começa a subrotular. A gente começa a colocar todo tipo de rótulo, menos de fé. E aí, com o passar do tempo, a gente vê que aquela pessoa, ela foi muito mais longe até do que ela imaginou. E os outros que rotularam, fica todo mundo para trás. Porque a fé, ela tem esse poder. Então, o primeiro ponto é esse da fé. No item 4, ele começa já deixando uma observação que é extremamente sensata, é a sensatez de Allan Kardec. Porque quando no item 3 ele coloca tudo isso, entre aspas, de materialidade da fé para a gente, e que mostra que a gente pode se desenvolver, e isto sem falar em nada de religião, então isto pode dar a impressão de que a fé seria uma presunção. E aí ele já começa o item 4 dizendo assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. Isto é relevante. Por quê? Porque eu não posso, por ter fé, ter a presunção de que eu sou todo-poderoso. Porque tem pessoas que confundem isto. Eu tenho fé de que vou conseguir vencer, eu tenho fé de que vou chegar neste ponto, eu tenho fé, e eu tenho fé que eu vou te curar. Então, tudo isso são modalidades da fé. Mas não tem a presunção de ser além do que a sua fé pode lhe levar a você realizar, porque esse é o grande detalhe que está aí por dentro. Não é você dizer, eu tenho fé de que vai cair o coco do coqueiro sem eu precisar subir. Não, você está querendo, ou você já viu que o coco cai e não cai, ou então você está querendo derrogar as leis da natureza, o que não é bem por este caminho. Isso já seria presunção e não fé. Então, esses dois pontos ficam muito claros. Eu estou falando do item 3 e do item 4 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no item 5, aí o senhor Allan Kardec fez o favor de unir a fé com o magnetismo, que é o nosso foco hoje. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Olha aqui, Allan Kardec, ele nunca foi de usar uma linguagem de enfatização desnecessária. Todas as vezes que eu leio Kardec, que descubro ele fazendo uma enfatização, seja no texto, ou seja, colocando negrito, colocando itálico, quando Allan Kardec pontua, eu digo, peraí, o que foi que ele viu aqui que eu não estou vendo? Porque normalmente tem uma observação maior. E não é porque ele era um mágico, ou não é porque ele era um especialista em linguagem. Ele era professor. A gramática do senhor Allan Kardec até pouco tempo vigorava na França. Então esse homem, ele não usava de adjetivação ou de sinônimos só para enfeitar uma frase. E olha bem como é que ele diz, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Então não é só direto e especial. Vamos lá, na ação magnética. Então aqui ele faz o link direto. A fé, o poder dela se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. O que é interessante? Tudo é interessante. Mas ele ter colocado assim, o homem, e não o espírito, o homem, o ser encarnado. O ser encarnado, ele atua no fluido, e esse fluido recebe dele uma impulsão, por assim dizer,
irresistível. Nesse momento, a gente tem que parar e refletir na nossa vida. Então, peraí, por que eu não consigo dar esta impulsão? Porque a gente tem dois pressupostos. Ou Allan Kardec falou a verdade, ou ele deu uma bola fora. Das duas, uma. Se ele deu uma bola fora, então está explicado por que às vezes eu não consigo. Mas se ele falou certo, então eu não conseguindo o meu objetivo é porque eu estou falhando em alguma coisa. Então, isto é extremamente relevante que a gente pense em nós mesmos, em nossas ações, em nosso procedimento. E aí, para não ficar dúvida de que ele estava falando de fato de nós, os seres humanos, ele diz assim: daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, ou seja, você tem que ter um grande poder fluídico normal. O que é isso? Afinal de contas, é um grande poder ou é normal? Ou então, o que foi que ele quis dizer com isso? Um grande poder fluídico normal. Na minha percepção, ele quis dizer todo aquele que tem um poder fluídico, que consegue exteriorizar seu poder fluídico, dentro da normalidade disso, ou seja, sem você precisar ser uma figura exuberante, e que com esse fluido, se você junta uma ardente fé, ou seja, você agora vai ter aquela confiança que ele disse lá no item 3, só para lembrar, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Lembram? Está lá no item 3. Então aqui ele está falando agora, aquele que junta uma ardente fé no seu campo fluídico normal, ele pode, só pela sua força de vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, antigamente tidos como prodigiosos, mas que não passam de efeito de o quê? Uma lei natural. Bom, peraí. Allan Kardec, quando ele fala de lei natural, ele está falando primeiro que a natureza, como um todo, ela tem um padrão. Mas se ele está falando aqui o tempo inteiro do ser humano, e ele está falando do poder magnético do ser homem, de interferir no fluido, de ele poder anexar um ardente desejo de fazer o bem ou uma fé ardente, ele consegue realizar os milagres. E aí ele fecha tudo isso dizendo que nada mais é do que uma lei natural. Ora, se isso é uma lei natural, o que nos falta? O que me falta? Eu tenho um fluido. Eu posso não ser a pessoa que tem o maior ou o melhor fluido do mundo, mas eu tenho um poder fluídico normal. Acredito que todos temos. Então eu tenho um poder fluídico normal. E eu, quando quero curar alguém, estou falando de mim mesmo em primeira pessoa, do singular. Quando eu quero curar alguém, eu não vou de brincadeira. Eu vou cheio de convicção de que eu vou fazer. Por isso é que muitas vezes eu não tenho como aceitar pacientes. Por quê? Porque eu estou totalmente cheio. Porque eu não quero um paciente para eu dizer, venha que eu vou ver o que é que eu posso fazer. Não. Se eu vou para fazer. Se eu vou conseguir, espero que sim. Pode até ser que não, mas eu estou aí na luta. Vamos e vamos para valer. Ou seja, qual é o resultado disso? É um milagre? Não, o resultado disso é uma lei natural que se cumpre. Eu não impulsionei o fluido, não usei a minha vontade, a minha fé, a minha confiança, a minha certeza de que eu vou alcançar um resultado. O que está faltando? E observem bem, eu estou fazendo essa análise bem calma, para que a gente tenha os pés no chão quando alguém diz que magnetismo não faz parte da doutrina espírita. Eu até agora não falei de espírito atuando junto com a gente.
nem Allan Kardec. Vocês perceberam isso? Allan Kardec fala tudo isso colocando a responsabilidade nas costas da gente, e ele não fala aqui que os espíritos vão vir fazer ou que vão deixar de fazer. A gente sabe que depois ele vai falar disso. Mas o que Allan Kardec usou didaticamente? Primeiro, coloque-se, imponha em você toda a força que você precisa. Busque isso em você. Você tem isso. Você precisa desenvolver isto. Do contrário, fica difícil. Vou dar aqui um exemplo paralelo. Tem pessoas, e são muitas, que não conseguem se concentrar. Por quê? Diz assim, eu vou me concentrar aqui numa pessoa que está doente. Me disseram que ela está no hospital, mas esse hospital ali na frente é cheio de carro, nossa, aquilo é um barulho tão grande. Aí fica aquele pessoal e chega um outro buzino. Ou seja, você não consegue sequer entrar no hospital, porque você não tem foco. E aí quando você se depara com o paciente, você olha para ele e diz assim, nossa, mas será que ele vai escapar? Olha que sinais a gente começa a emitir. A gente começa a emitir sinais contrários ao que a gente está querendo fazer. Então a gente precisa ter um foco. E muitas vezes a gente tem que fazer exercícios de focos bem materiais para depois chegar lá na frente. Então de repente, você não consegue se fixar com o seu paciente numa maca. Então fica olhando para as suas mãos, mas imagine sua mão sendo uma pessoa deitada nela, pelo menos. Porque senão você vai olhar para a sua mão, daqui a pouco você vai dizer, olha, o M da minha mão não é tão bonito quanto o M, e você já foi embora outra vez da sua meditação. Então, nem para isso a gente consegue. Quantas e quantas vezes a gente vai de noite, antes de deitar, vou fazer aqui uma prece, para ver se de noite, quando eu me desdobrar, eu vou ao mundo espiritual superior, porque, olha, eu já estou cansado de ir para esse mundo perdido, porque eu vou dormindo e já estou eu, e aí você já começa a entoar cânticos de desvios outra vez. É preciso que a gente aprenda a ter foco. Isso é da natureza também, isso também é natural. Mas por que a gente tem dificuldade? Porque a gente nunca para para fazer isso. Porque quem para fazer meditação, quem para fazer esse tipo de exercício, faz isso com a maior tranquilidade. Quem não pensa, quem não faz, quem não treina, quem acha que já sabe tudo, não sai do canto, a gente fica ali repetindo e não sai. Mas vamos lá, ainda tem mais 2 itens aqui que eu quero abordar do Evangelho. Vocês não estão cansados não, né? Eu estou vendo aí, tem gente já deitada um sobre o outro, tinha gente abrindo a boca. Não abram a boca não, porque o Evangelho ele entra pelos ouvidos e pela alma. Ele vai alcançar a gente de todo jeito, né, Laura? Não tem jeito do Evangelho sair. No item 7, Allan Kardec coloca ali, lá na frente, a fé, olha que coisa. A fé necessita de uma base. Se você ler só isso e não ler o restante, a gente fica pensando, que base será essa? Deve ser a base assim da oração, a base da presença espiritual, a base... E a gente começa devagar, né? A pena que a gente não lê Allan Kardec pensando assim, porque às vezes a gente pensando, a gente descobre cada coisa. Vamos lá, eu vou ler do jeito que está escrito. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Lá vem Allan Kardec agora falar de inteligência, quando ele deveria ter falado de oração, de evocação de espíritos. Mas se a gente acompanha direitinho, a gente está vendo que a formulação totalmente didática de Allan Kardec foi de nos colocar de tal maneira que nós não temos como fugir dessa responsabilidade perante a fé. Não temos. A gente foge. Foge porque a gente faz de conta que não entendeu nada, mas é a nossa responsabilidade. Então a fé precisa de uma base. E que base é essa? É uma base de inteligência. Não é aquela fé abstrata, como ele chama, né? A fé morta. Não, porque a fé morta, mesmo ela tendo os seus valores, ela não chega a produzir muita coisa lá para frente, porque você fica sem sustentação. E isso é tão impressionante na vida,
que quando você, por exemplo, é aluno de uma escola e o professor fala uma coisa e você pergunta, professor, não entendi, ele responde. Se você disser de novo que não entendeu, ele já solta uma piada. Da terceira vez, se brincar, ele põe para fora da classe. É o tipo de uma coisa como a gente é admoestado a vida inteira a gente se retrair. E aí a gente vai ler Allan Kardec, a gente diz, quem sou eu para duvidar do que ele disse? Lógico que a gente tem que duvidar, não duvidar por duvidar, mas duvidar por entender, como ele coloca aqui, essa fé, ela precisa dessa inteligência, que é uma inteligência perfeita daquilo que você vai querer alcançar. E aí vamos lá agora para o caso do magnetismo. Eu quero curar uma pessoa. Bom, mas eu só quero. Ótimo, você vai fazer o quê? Eu vou curar a pessoa. Sim, mas espera aí. Qual é a sua inteligência que está perfeita dentro do que você quer conseguir? Ah, Deus vai operar um milagre em mim. Calma. Aqui, de acordo com essa orientação que a gente leu até agora, o milagre em mim é a minha participação na tentativa de entender, de racionalizar, de me preparar e sair para a feitura do que eu quero. Não é o contrário. Então, isto é de muita responsabilidade para a gente. E aí ele coloca na sequência da mesma frase, né? E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Quando eu lancei, foi no mês de maio, né, que eu lancei o e-book Magnetismo versus Covid-19, algumas pessoas, muito poucas, mas algumas pessoas me disseram assim, olha, esse teu livro aí, ele saiu meio precipitado, não é? Porque não deu nem tempo de você amadurecer a questão. Eu disse, realmente ele saiu precipitado. Agora, quanto mais ele demorar a sair, menos possibilidade a gente tem de ajudar as pessoas. Esse modelo que aí está, ele foi testado, muito pouco, é bem verdade, mas com quem ele foi testado deu resultado satisfatório em 100%. Quer dizer que eu vou ficar escondendo isso aqui quantos meses? Vou guardar 6 meses, aí depois de 6 meses, quando eu soltar, isso foi que eu disse à época, quando eu soltar o e-book 6 meses depois, ele já não serve mais. Porque ou já terá morrido gente às quantidades enormes, ou então a gente já não terá mais nenhuma motivação para fazer esse tipo de atendimento. E aí o que aconteceu? Com esse e-book, muita gente no Brasil e fora do Brasil, muita gente se engajou numa tarefa que não sabia que era possível fazer. Porque a gente conhece muitos magnetizadores ou muitos passistas, mas para trabalhar à distância, a gente não conhecia. A gente conhecia assim, Laura de vez em quando faz, não sei nem quando, só quando ela gosta muito da cor dos olhos das pessoas, né, Laura? Não é bem assim, brincadeirinha. Mas pouca gente se colocava para fazer atendimento à distância. E aí, com a pandemia, o que foi que aconteceu? Todo mundo parou de fazer tudo. Mas não é possível. E as pessoas que a gente estava ajudando? E as pessoas que estão chegando? E as novas necessidades? Vamos fazer o quê? Nada. Será que foi para isso que a gente foi formado pela Universidade da Vida? Para chegar no momento e simplesmente, não, os espíritos vão resolver. Opa! Mas os espíritos não estão esperando que a gente dê uma solução? Eu creio que sim. Então saiu o livro, o e-book. E aí, para que ninguém dissesse absolutamente nada, o e-book saiu gratuitamente para quem quisesse. E quem quisesse tirar cópia, replicar, quanto mais fosse, melhor ainda. Por quê? O bem iria mais longe. E foi exatamente isto que aconteceu. Por quê? Porque o meu raciocínio foi, veja como foi um raciocínio de fé. Com isto pronto, mesmo pessoas que duvidam de si mesmas vão se permitir fazer uma experiência. E se permitindo fazer uma experiência, essas pessoas poderão constatar, é bom, é mais ou menos, não funciona, ou iria acontecer o que hoje eu posso declarar aqui que aconteceu. Muitas pessoas foram aliviadas enormemente
Outras, muitas que já estavam entubadas em UTIs, saíram para a vida normal, sem desencarnar. E o melhor de tudo, na minha visão, um monte de gente aprendeu que poderia tratar de Covid ou de qualquer outra patologia à distância. Tem preço isso? Não tem preço. Isso é o preço do que? É o preço da fé. Porque, como eu disse, eu poderia muito bem continuar no mesmo padrão de fé, mas não ter vislumbrado nenhum objetivo na frente. E se você não vislumbra nada, você simplesmente pode se acomodar ou se acovardar. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Acredito até que alguns dos senhores e das senhoras devam ter lido ou visto ou até seguido o livro Magnetismo versus Covid-19. Esta semana mesmo, para ser bem mais preciso, no dia de ontem à noite, eu terminei de fazer um último atendimento de uma colega nossa lá do Leão, uma colega de alto risco, porque ela tem várias comorbidades, tem problema de idade, tem problema de diabetes, tem problema de pressão, tem problemas ósseos, ela tem um bocado de problemas, e problemas complicados. E de repente ela me telefona dizendo: Jacob, pelo amor de Deus, eu estou com Covid. Não estava mais sentindo cheiro, não estava mais sentindo gosto, não tinha mais força para nada, só queria ficar deitada e era aquele desânimo generalizado, já quase não respirando. Uau! O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o que deve ser feito. Recebeu alta hoje, porque ontem de noite eu fiz o último passe. Sabem como é que ela está? 100%. Quando ela foi ao médico, hoje é sexta, quando ela foi ao médico segunda-feira desta semana, ela foi fazer a última revisão no médico, e o médico disse: nossa, é a primeira paciente que eu tenho que chegou na situação em que você chegou e não ficou com nenhum tipo de sequela no pulmão. Nenhum tipo. Aí alguém pode dizer assim: Jacó agora está querendo ser o tal. Não estou querendo nem ser o tal, nem o qual. Eu fiz o quê? Eu fiz o que está no livro e que muita gente fez. Funcionou? Funcionou e funciona e vai continuar funcionando. Por quê? Porque não foi feito um livro, como muita gente às vezes pensa em fazer em alguns momentos da vida, para aproveitar um filão, para aproveitar uma onda. Ainda que eu tivesse feito aquilo pago, o benefício já seria muito grande. Mas não tive a menor intenção disso. A intenção era, de fato, liminarmente esta: fazer com que a fé das pessoas pudessem provar que podiam. E como assim? Quem era que podia fazer isso? Pessoas que não estavam aplicando passos à distância. É tanto que a gente teve um depoimento de uma médica que ela não era passista, ela é espírita, mas é espírita por conta da própria ocupação que ela dá muito plantão. Ela disse: olha, Jacó, eu sou espírita de ir de vez em quando ao centro. Principalmente quando eu não estou muito bem, aí eu vou lá para ouvir uma palestra e receber um passe, para poder dar uma regulada comigo. A minha avó, dizia ela, 89 anos. De repente, a minha avó entra na Covid. E aí o que é que eu faço? Eu não sou passista, eu não sou magnetizadora, ninguém quis ir. Como eu, como médica e como neta, eu tinha acesso a ela, eu vou experimentar. E experimentou. E quando ela fez um depoimento, ela não fez o depoimento para mim, ela fez um depoimento na unidade do centro espírita onde ela trabalha. E alguém gravou. E aí depois essa gravação chegou para mim. E ela, inclusive, me autorizou a replicar o depoimento dela. Um depoimento de uma médica que tinha uma avó de 89 anos, que entrou muito mal para o hospital e que saiu boazinha da Covid. Então, isto é a força da fé magnética, ou o magnetismo cheio de fé, onde você impõe aquela energia que você tem
sabendo onde você quer chegar, que foi a definição dada no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. E vamos aqui já para o finalzinho, que é, para mim, a parte, é o suprassumo deste capítulo 19 do Evangelho, é o item 12. Vamos lá. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, e isto é muito relevante, esta expressão, o Cristo operou milagres materiais. Vou deixar só uma pergunta. O que vocês acham que é milagre material? Então vamos lá. O Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem que tem fé. Isto é, vejam agora aqui a definição fechada do que é fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Veja, ele está fechando o capítulo já e mesmo assim ele está colocando a nossa responsabilidade no domínio dessa fé. E não a gente simplesmente querer ter uma fé que vagueia por aí como uma nuvem que vai trazer chuva ou não. E aí ele continua lá no Evangelho. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Nossa! Então Allan Kardec travou o assunto mesmo, espiritismo e magnetismo, explicando até os milagres de Jesus, que é o que a gente lê no livro A Gênese, no capítulo 14, ele explicando bem direitinho os milagres de Jesus, todos sob a ótica do magnetismo, e aqui ele dizendo para o pessoal não compreendia, porque não tinha como estudar magnetismo com espiritismo. Mas nós temos, e aí o que é que nós fazemos enquanto movimento espírita? Nós surrupiamos o magnetismo do espiritismo, e aí ficamos de mãos abanando. A gente fica no eu acho. Não, eu acho que é isso, não, eu acho que é aquilo, eu acho, mas não precisa você achar nada, já está tudo achado. O que a gente precisa é valorizar o que aí está. E aí vem o parágrafo que fecha tudo agora aqui da forma magistral, que é inclusive o fechamento do item 12 é o fechamento do capítulo. Eu vou ler todo e depois comento rapidamente, porque quem já fez seminário comigo, inclusive, acredito que todos vocês aí já ouviram isso mais de uma vez. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Repito, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele, o magnetismo, cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Que legal! E quem foi que disse isto? Allan Kardec. Não! Foi um espírito protetor. E quem era um espírito protetor? Era o guia do senhor Allan Kardec. O espírito que orientava o senhor Allan Kardec, em vez de dizer que a gente fosse buscar a fé nos espíritos, ele disse, a fé está em você. O poder magnético é a maior prova do poder da sua fé em ação. E isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Por que a gente duvida? Por que é que no meio espírita tem tantas questões querendo tirar o magnetismo? Resumindo aqui bem rapidinho, estão querendo dizer que Allan Kardec mudou de ideia e que não existe fluido vital. Estão dizendo que o ideal era a gente pegar as obras de Kardec, e isto foi dito
num congresso de pesquisadores espíritas, que se pegue a palavra magnetismo e tire dos livros de Allan Kardec, porque a palavra magnetismo pertence à física e não ao espiritismo. Olha que ousadia. Aí agora, mais recentemente, estão dizendo que magnetismo é antidoutrinário, que o máximo que a gente tem que fazer, faça uma prece que os espíritos resolvem o seu problema. Então, os espíritos não resolvem, porque quantos problemas a gente tem e eles não resolvem? E eles não resolvem por quê? Porque a gente está querendo ficar de braços cruzados. Porque se a gente fosse pedir que os espíritos resolvessem as nossas dificuldades, que tal eu ir fazer uma prova de vestibular amanhã, e aí hoje eu vou lá no Centro Semente de Luz, e aí eu peço um passe aqui, eu estou querendo um passe para quê? Não, pode deixar, dê o passe aqui que eu vou bater aqui um papo direto com o mundo espiritual. E aí estou lá pedindo um passe, Fernando vem dar um passe em mim, eu digo, Fernando, capricha aí, porque eu estou fazendo aqui uma sintonia. Aí Fernando pergunta, sintonia com o que? Eu digo, não se preocupe não, que é com os homens lá de cima. Eu digo, meus irmãos, eu não estudei, não tenho tempo, vocês vejam que minha vida é complicada, e eu vou fazer o vestibular amanhã, então vocês amanhã dêem um jeito aí de dizer, eu vou olhar assim para a questão, aí eu vou ficar na dúvida, A, B, C ou D, aí vocês falam C, aí eu vou lá e marco, tá bom? Nossa, mas espera aí, isso é ajuda? Isso resolve? É dessa maneira que o mundo espiritual atua com a gente? Não, para fazer uma prova não é. Mas quando você tem uma doença, por exemplo, uma pessoa que bebe muito tem um problema de cirrose hepática. Ah, não, os espíritos vão lá e vão resolver agora, porque você pediu, já que você pediu, então eles vêm. Não funciona assim, não vamos ser ingênuos. Então estão querendo dizer coisas absurdas. Dizer que fluido vital não existe. Vocês já ouviram isso? Isso está escrito em livro e tem palestras aí a todo momento com esse assunto agora. Não existe fluido vital. O que existe são frequências, são vibrações. Uau! Mas que coisa notável é essa que nem Allan Kardec descobriu isso? Ninguém descobriu isso. Quer dizer, então, que eu chego perto de Marli, viu, Marli? Eu chego perto de você, você está com a dor de cabeça, pronto, já passou. Por quê? Porque eu não quero ter dor de cabeça. Como eu não quero ter dor de cabeça, eu chego perto de você, você também não vai ter dor de cabeça e está resolvido. Porque o que eles estão colocando, em síntese, é essa mágica. E aí eu compliquei a vida de uma dessas pessoas que eu disse assim, escuta só, Cledson, eu disse assim, eu estou com um câncer de próstata e não sei. Mas aí eu vou chegar perto de Cledson e vou dizer assim para mim, Senhor, que o Cledson tenha tudo de bom que eu tenho. Aí só que tudo de bom que eu tenho vai no meio um tumor. E aí Cledson, que não tem nada a ver com a história, assimilou isso de mim. Porque não existe fluido vital, não existe você é dado expressivo, não existe. Como assim? Então o que é que existe, hein, Maria Isabel? O que é que vai existir lá em Minas Gerais para a gente resolver o problema dos outros? Não tem. Cristina chega a estar rindo ali, não sei bem por quê, porque se Jacó tiver um problema de próstata, em mim não pega. Pois é, e se você tiver um de ovário, como é que eu pego? Né? Então, são essas coisas complicadas que as pessoas estão querendo colocar na lucidez de Allan Kardec. Espiritismo não tem nada a ver com isso, não precisa colocar mão, tanto faz você colocar como não colocar, desse negócio de você passar rápido ou passar de baixo para cima. Aí um outro que também não tinha o que dizer, disse assim, agora inventaram um ângulo de 45 graus. Inventaram essa história. E aí a pessoa reencarna com uma missão e aí fica preso nesses 45 graus. E aí se de repente não for 45, for 33, ele comprometeu a sua reencarnação e vai para o umbral por conta disso. E eu disse, mas olha só para onde é que já estão me mandando, eu já disse tanto que eu não vou para o umbral, que tem alguém que não está satisfeito, que tem que me levar para lá de qualquer jeito. Se não for com 45 graus, é com 33. Meu Jesus, onde é que nós estamos? Que Allan Kardec deixa tão claro o velo da fé do magnetismo. Por isso é que eu fiz questão de trazer o texto do Evangelho.
Para que ninguém fique dizendo que eu fui buscar num artigo que saiu numa revista espírita que ninguém leu, que eu fui buscar num livro como o livro A Gênese, pouca gente leu o livro A Gênese, ou então que ele foi rebuscar um pedacinho de uma pergunta do livro dos Espíritos. Não, os textos são extremamente claros, estão no Evangelho, e a gente aceita, vê, se quiser. Se não quiser, eu vou dizer aqui uma coisa sem desejar para ninguém, mas eu vou dizer com toda a alma e com toda a força da minha vida. Pedro, presta atenção no que eu vou dizer, Pedro. Ó, como é grave isso, presta atenção. A pessoa vai querer reencarnar. Quando chegar lá no mundo espiritual, vai dizer, oh, meu Deus, não era para eu ter falado isso do magnetismo. Eu estava ali com tanta sede de espiritismo, que aí eu, em vez de divulgar o espiritismo, eu fiz foi tirar um pedaço dele. Agora eu quero reencarnar para compensar isso. Porque aí quando você faz essa proposta, Pedro, você está pensando assim, quando eu pedir para reencarnar, aí eles vão me mandar lá no meio espírita, né? Aí vou nascer ali lá na casa da Poliana, o Poli. Aí pronto, eu vou nascer lá onde a Poli mora. Porque aí ela conhece Laura está ali ainda dando algumas aulas, e aí eu vou nascer já no meio espírita. E aí a programação lá do outro lado está assim, ó, vaga para espírita já não tem. Só tem agora para Telibã, tá afim? Vamos nascer agora lá no lado radical do planeta, tá afim disso? Ó, o Jorge Luiz ali deu uma risada boa, hein? Porque, infelizmente, é o que vai acontecer. A gente tem um grande tesouro nas mãos, magnetismo e espiritismo. Isso é um tesouro que, olha, não tem proporção. Deus coloca um tesouro desse nas nossas mãos. E o que é que nós estamos fazendo, Tânia? A gente tem que aproveitar esse tesouro. Se a gente não aproveita, não vamos agora simplesmente dizer, ô senhor, mande eu de novo lá para o meio espírita, e ele vai perguntar para quê? Para você fazer a mesma coisa? Não, você não vai. Você vai agora para outro lugar, né, Cristina? E aí ficamos numa situação difícil. É Luísa, Valdineia, Fátima, Vera, Dileia, Rogério, Tânia de novo, minha amiga Maria Isabel, aproveita aí Minas Gerais e um abraço para todo mundo. Delcebi, Ana Paula, onde quer que você esteja, Cláudio, meu amigo, Jorge, obrigado mais uma vez por tudo. E vou encerrar pedindo bênçãos de Deus, bênçãos magnéticas para todos nós, que estejamos de fato muito bem na alma, no coração, confiantes do bem que a gente pode fazer. A gente recebe bem todo dia, todo dia, todo dia. A gente precisa fazer bem todo dia também. É o mínimo que nos cabe. Não é isso, Laura? Vamos juntos. O Senhor conta conosco. Vamos servi-lo através do próximo. Fernando, um abraço, meu irmão. Felicidade para todo mundo. Espera aí, viu? Agora, me perdoa aqui a intromissão, mas tem um pessoal que está perguntando, né? Já mandaram aqui no Zap aqui se você pode responder algumas perguntas. Se pode abrir uma pergunta, eu gostaria de você se você tem tempo para isso. Tenho bem pouquinho tempo, muito pouco mesmo, mas mande brasa. Muito pouco. Vamos lá, então. Eu vou deixar que os outros perguntem. Eu gostaria de fazer uma perguntinha só. Apenas assim, Diga, Pedro, você tem privilégio, Pedro, pode mandar brasa. Vamos lá, a minha pergunta é simples, ó. Eu sempre disse assim, ó, Jesus diz lá que podereis fazer o que eu faço e muito mais. Né? Bom, quando ele diz isso, pegando a palavra de Jesus, eu imagino o seguinte, que aí a moral tem que falar no nível de Jesus. Quem quer fazer o que ele fez tem que estar moralmente no nível dele. Tá certo? Então, certo. Terá que haver esse equilíbrio entre a moral, né? E eu acho que fé também é se moralizar. Tá certo? Tá Então, certo. é porque a gente não fala, e aí eu apenas estou afirmando isso, e eu gostaria que você me falasse um pouquinho assim, disso aí. Mas é isso mesmo, Pedro. O problema é que Jesus, ele não tinha apenas uma fé, ele tinha uma fé e ele tinha um conhecimento muito grande, né? Ele conhecia não só do ser humano, em termos psicológicos, como ele conhecia do ser humano em termos anatômicos, patológicos, fisiológicos, como conhecia da natureza.
Então, isso fica muito evidente na exuberância da mensagem dele. Nós não temos ainda essa estatura dele, mas também não precisamos sair esperando que no dia que eu for igual a ele, não precisa, a gente tem que fazer a partir de agora, porque quando ele disse, vós podeis fazer o que eu ora faço, ele não disse quando você chegar ao que eu sou, ele falou quando quiseres. E se você pega essa complementação, quando quiseres, e você junta com essa definição de fé, fé é como é que é? Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Esse é o querer que Jesus falava. Então a gente pode, mas tem que ter pelo menos um grande elemento de apoio, que é essa fé de que ele fez referência. Obrigado, Jorge. Deus te abençoe, querido. Então vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, este encontro. Agradecendo pela vida, por cada dia, cada instante. E também pedindo inspiração para todos os momentos do nosso existir. Que saibamos aproveitar as grandes lições da vida, as grandes bênçãos e oportunidades que surgem e levemos dentro de nós o poder de multiplicar estas bênçãos, favorecendo a todos aqueles que nos buscam com o amor divino, com as bênçãos do céu. Que assim seja. Graças a Deus, queridos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado por me receberem. Obrigada a você pela oportunidade. Temos encaixado aí o horáriozinho aí. Pois é. Foi bom, foi ótimo. Para mim foi maravilhoso.